Bem-vindos a mais um Diário de uma Grávida. Brincadeira, gente. Senhor, por favor, eu sei que tudo é no seu tempo, do jeito que o senhor quer. Se o senhor quiser, eu também quero, né? Mas, por favor, deixa um pouquinho mais pra frente. Bem-vindos a mais um Diário de uma Mãe. Voltei, gente, quase 4 meses depois. O que acontece? A adaptação é muito difícil, né? Eu passei um tempinho sem... depois daquele último vídeo, acho que eu gravei uns 3 vídeos só. E aí logo o Pietro nasceu e a gente se adaptando em casa e com o bebê pequeno. É muito difícil. E eu fico sozinha, então meu esposo passa o dia todo no trabalho, ele almoça, vem almoçar e volta. E aí eu fico com essa criazinha aqui e tenho o meu outro bebê de 4 anos também, né? Mas vamos ao que interessa. Opa! Itagopô. Então, gente, eu moro numa cidade bem pequena e quando eu tava grávida, eu tava fazendo pré-natal na minha cidade natal, né? Porque eu não moro lá. Aí o que acontece? A minha sogra mora lá e eu fui ficar na casa dela. Lá na cidade não faz parto. Então, quando a gente vai pro hospital sentindo dor e aquelas coisas todas, a gente é encaminhado para uma cidade grande, aonde acontece todo o processo. Eu não queria sentir dor lá na cidadezinha, porque eu precisaria ir de ambulância, né, para outra cidade, e eu tenho trauma de ambulância, e isso é outra história. Então, eu já tinha conversado com meu esposo, a gente já tinha decidido que uma semana antes eu ia para a cidade grande e ia esperar lá, né, porque se caso não desse para ser parto normal, ia ser cesárea. Num belo final de semana, fomos todos pra lá, e aí eu fiquei, eles voltaram e eu fiquei, aí meu esposo deixou a família dele que foi com a gente, né, lá na cidade, que é a minha sogra e a minha cunhada, e depois ele voltou pra cá pra trabalhar. Se passaram uma semana. Quando foi na sexta-feira, de madrugada, eu acordei, acho que eram uns 3 e pouco, sentindo dor, com as contrações, né? E eu achava que era contração de treinamento, porque já havia um tempo que eu vinha sentindo contração de treinamento. Aí, vai, vem, fomos dormir de novo. Aí eu acordei 5 horas com as contrações assim mais fortes e em menos tempo. Só que suportáveis, bem suportáveis. Só que aí, depois disso, eu não consegui dormir mais. Passei o dia todo com contração e a contração aumentando, aumentando, aumentando. Quando foi 6 horas da tarde, depois de tanto a dona da casa, né, falava pra mim, pra mim. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí, né, fui na maternidade, eu fui até com a filha dela, que ela ia me acompanhar enquanto meu esposo chegava. E nesse meio tempo ele já tava indo lá pra cidade. Eu falei pra ele, eu tinha falado pra ele que eu achava que já era a hora e ele não estava acreditando, porque já tinha acontecido, né? Mas eu tinha certeza que agora era a hora, porque as contrações estavam muito diferentes. Quando chegou lá, o pai da sobrinha dele, né, já pegou os meus documentos, foi fazer o cadastro lá na recepção e a gente entrou, chegou lá e já fiz o primeiro toque. Aí a gente foi, 6 horas da tarde, tá? Quando foi 7, quase 8 horas, ele chegou. E a sobrinha dele voltou pra casa e ele ficou lá comigo. E aí a gente sentou e esperou. E depois fui chamada, fizeram o primeiro toque. E eu tava apenas com 2 centímetros de dilatação. Aí eu voltei pra recepção, onde ela tava, sentei e aguardei mais um pouquinho pra poder fazer o teste do coração do bebê. Porque a gente faz aquele testezinho amarrado com uma liga na barriga, né? Que é pra ver se o feto não está em sofrimento. Porque se ele estiver em sofrimento, o parto tem que ser cesáreo. E estava tudo bem com um pequeno serzinho que tá aqui me assistindo. Brincando com o travesseiro. E tudo bem com ele e tal. E a gente ficou mais um pouco. E nesse meio tempo, ele chegou, né? Aí ela falou que eu tinha que andar. Isso eram as 7 horas da noite, mais ou menos. Pra poder fazer outro toque, pra ver quantos centímetros dilatava, né? Aí disse, eu andei até 11 horas da noite, eu andando. Minhas pernas já estavam doendo de tanto andar pra lá e pra cá naquele hospital. E aí, entrei de novo, fiz o toque, 2 centímetros de novo, não mudou nada.
Aí ela falou assim pra mim que eu poderia ir pra casa, que ela tinha certeza que ele ia nascer de hoje pra amanhã, que era naquele dia, né? De hoje pra amanhã, e que eu poderia ir pra casa e ficar tranquila. Era pra mim ir dormir e descansar. Assim eu fiz. Fui dormir, né? Quando eu acordei, 6 horas da manhã, enrolei, né, pra dormir à noite e tal. Aí eu consegui dormir. Acordei, 6 horas da manhã, com uma dor, meu Deus, com uma dorzinha assim, quase insuportável. E aí eu acordei meu esposo e falei, vamos, agora é a hora. Fui, tomei banho. Na hora que eu sentei pra fazer xixi, o tampão saiu. Tomei banho, terminei tudo, esperei ele se arrumou. Tirei até uma foto que eu vou colocar bem aqui pra vocês verem ele se arrumando. E eu apressada, e ele se arrumando. E eu sentindo dor, e eu, meu Deus. Fomos de novo. Chegou lá, toque. Toque e coração do bebê, né? 2 centímetros de novo. Eu, Senhor, não vai passar não. Aí a gente aguardou um pouco. E as dores ficaram muito intensas. E nesse meio tempo a gente já foi na casa da prima dele, que era bem longe. Um pouco longe, né? E aí, voltamos. Quando chegou lá, ele falou que ela já estava outro médico, se eu não me engano. Já estava outro médico. E aí ele fez o toque. E ele, com os dedos dele mesmo, ele meio que forçou pra abrir. Gente do céu, que dor insuportável. E falou que tinha achado que tinha pouco líquido, né? Então ele ia passar uma ultrassom pra ver como que tava. Porque se precisasse, iria pra cesárea. E a ultrassom era só 2 horas. Então a gente vai de novo pra casa da prima dele e espera. Vamos pro hospital de novo. Chegou lá, enrolou e eu sentindo uma dor insuportável. Que eu achava que era o pior, mas o pior estava por vir, né? E aí fiquei esperando. Quando ele veio chegar pra fazer a ultrassom, o outro médico, já era 5 horas da tarde. E tinha outras pessoas na frente, né? Tinha 2, eu acho. Só que aí precisou outras pessoas com prioridade. Acho que no total foi 4 pessoas na minha frente para fazer a ultrassom. Fiz a ultrassom e lá o médico já falou assim que o bebê estava muito grande, porque minha barriga ainda continuava alta, né? Minha barriga não baixou de maneira nenhuma. E aí o médico falou que o bebê era muito grande, que não dava para ser normal e que isso era um absurdo e tal, eu não conseguiria ter normal e tal, e ele tava com pouco líquido. Aí na hora que ele falou assim, tem que ser cesárea, vai correr pra cesárea, que não tem como. Não vou mentir, me deu um alívio muito grande, porque a dor que eu tava sentindo era insuportável. Toque de novo. Quando chegou lá pra fazer toque, 4 centímetros dilatado. O mínimo que interna é com 5 centímetros, mas como eu tava com pouco líquido, a doutora me internou logo, que já era a doutora da noite anterior de novo. E aí, enquanto eu ia pra internação e tal, meu esposo mexia com os papéis e tudo, etc. E quando a gente subiu, chegou lá, a moça me deu uma roupa, falou, tome banho e vista esse avental. E me deu uma sacolinha pra colocar minhas roupas e pronto, né? E me deitou lá na maca, que é no quartinho onde a gente tem um quarto normal. E toda hora eles vinham, fazia... Como é que chama? Fazia o testezinho do coração do bebê, né? Pra ver se o bebê não tava em sofrimento, nem nada. E... aí veio uma médica, uma enfermeira, aliás, me falou que eu poderia ir pro chuveiro. Se eu quisesse passar 3 horas lá no chuveiro, na água quente, eu poderia passar. E que era pra me estimular, né? Porque logo ele ia nascer. Isso às 7 horas da noite. E eu fui, fiquei nesse chuveiro e voltei. E quando eu voltei, colocaram um soro. Um soro que eu juro que aquele soro não era de Deus. E aí, aquele soro me ajudava a dilatar, né? E quando a técnica vinha ver o coração do bebê, eu falava, pelo amor de Deus, pra ela tirar aquele soro de mim, que aquele soro não era de Deus. Aí ela, se eu tirar o soro, você vai sofrer mais ainda. E eu, meu Deus, tira esse soro de mim, por favor. E dilatava. Aí o enfermeiro veio e fez um toque, 7 centímetros. Aí eu fui pra debaixo do chuveiro. Fiquei lá.
fiquei lá debaixo do chuveiro. Aí veio a moça pra fazer o teste do coração do bebê, né? Aí, quando eu olhei pra ela, que eu vi ela lá na porta e o meu esposo, aí eu já tava sentindo o bebê, né? Bem mais perto. Aí, quando eu falei isso, ela correu, chamou o enfermeiro. E aí, ele veio e fez o toque lá debaixo do chuveiro mesmo. E aí, disse que tá na hora. Vamos pra maca, dá tempo de ir pra maca. Quando chegou lá, eu deitei na maca, eu não queria deitar, porque eu achei uma posição muito desconfortável, né? Então eu não deitei, eu fiquei de joelho. Aí veio contração, vinha, contração, vem. E àquela altura, eu já tinha começado a colocar força, porque o nosso corpo, ele entra no expulsivo sozinho, né? Às vezes, mesmo a gente não querendo, o corpo coloca força sozinho. E àquela altura da força, eu não tava nem mais lembrando de dor, porque, né? Tava cansada já, eu sei que eu já tava exausta de tanta luta. E vai, vem. Pedro nasceu 23h12 da noite. Do dia 11 de fevereiro de 2023. Aí ele foi levado lá pro ladinho, né? Do lado lá, pra ser examinado, pesado, medido, etc. E eu fiquei lá na maca. Eu tinha perdido muito sangue e ainda tinha lacerado um pouquinho. Então eles estavam lá tentando tirar todo aquele sangue e que estava formando coágulos e tal, e costurando, etc. Isso demorou um pouquinho. Eles fecharam a cortina para poder fazer esses procedimentos e tal. De lá meu esposo já tinha ficado preocupado, porque ele tinha ido com o bebê, né, para ver e tal, tirar foto, etc. E nisso a gente foi pro corredor, ficamos lá no corredor, esperando, tinha que esperar 4 horas para poder ir pra sala. E a gente ficou lá esperando. Nisso, quando a gente foi lá pra sala, acho que já era mais de 5 horas da manhã quando a gente foi pra sala. Chegando lá, tinha que aguardar pra poder buscar as malas, pra poder tomar banho, pra poder trocar o bebê e tal. Só que a gente chegou num horário bom, porque ele ainda poderia tomar banho aquele horário, né? Porque eles tomam banho todo dia de manhã, os bebês. Ou seja, Pietro tomou um banhozinho bonitinho. E eu fui, chegou um momento lá, depois que ele levou a gente, eu perguntei se eu poderia ir no banheiro, porque eu queria muito fazer xixi, né? E aí ele falou, poderia. Pediu pro meu esposo me levar, meu esposo me levou. Quando chegou lá no banheiro, eu passei mal. Comecei a ver a estrelinha, tudo começou a ficar preto. E eu encostei na parede e falei, fica aqui na minha frente. Coloquei os 2 braços no ombro dele e fechei o olho. Disso eu não lembro mais nada, eu só lembro de estar saindo do banheiro. E dia vai, dia vem. Aí a gente precisou ficar 2 dias lá, né? Quando chegou, tive alta. E aí o bebê deu icterícia. E o Pietro só chorava. E quando chegou a hora de colocar ele lá na luz azul, a gente ficou preocupado. Papai do Pietro chegou, já entreguei ele pra ele. E a gente ficou preocupado porque se a criança só chorava, não dormia, como é que a criança ia ficar na luz azul? A gente ia passar muito tempo lá na maternidade, né? Porque parece que ele gostou da luz azul. Ele vinha, mamava, dormia, eu colocava ele lá, ele só de fraldinha. E ele ficou, e acho que ele ficou quase 24 horas lá naquela luz azul. Ficou mesmo lá dentro, né? Aí a enfermeira já veio de manhã, né? E já falou, nossa, vocês vão embora hoje, porque tem um bebê ali que ele só chora. Na hora que eu coloco ele chora. Os pais ainda vão demorar a ir pra casa. Vocês vão rápido, porque o bebê fica aí dentro, né? Nisso a gente já se animou. Só que quem dá alta é só a pediatra, né? E aí a gente teria que esperar até 6 horas. Tinha até 6 horas pra gente ter alta. E nisso ela já veio arrumando as coisas, tirando as coisas. Aí que a gente se animou mesmo, porque a gente vai embora mesmo. Aí a gente começou a se arrumar também, começou a arrumar tudo, fui tomar um banho, vestir a roupa. De lá a gente foi na assistência social, porque tinha que conversar com eles lá, né? E aí pra poder ir embora. Só que a gente não foi embora nesse mesmo dia. A gente saiu, eram 7 horas de lá. A gente dormiu na casa da prima dele, lá na cidade grande, né? E a gente só veio embora no outro dia de manhã. E nisso eu vou colocar um pedaço do vídeo do Lorenzo encontrando com o Pietro. Ele ficou bem assim. Só que não dava pra ver no vídeo, porque ficou de costas. Aí fiquei tão triste. Chegou! Chegou também! Quem é, mãe? Quem é? É o Pietro, que uma vovó, é? Dá um beijinho nele. É pequenininho.
Então aqui pra vocês, meu relato de parto, eu contei tudo que eu poderia contar, né? Tô tentando montar uma rotina, tô tentando montar uma coisa que não tem um nicho, sempre foi vídeos muito aleatórios, né? Vocês já sabem. Mas é isso. Isso aí pra se inscrever no meu canal, porque eu vou estar sempre por aqui. Pode demorar, mas eu volto.